manhã gostaria de refletir um tema da Palavra de Deus e para isso eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Há 3 pontos que eu considero muito importantes para cada um de nós. Poderia dizer que todos nós precisamos de encher a nossa vida da essência de Deus. Todos nós temos a necessidade de encher a nossa vida da essência de Deus. Quero-vos dizer, antes de prosseguirmos a leitura, que mais importante do que aquilo que se vê é aquilo que não se vê. Eu vou repetir. Mais importante é aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. Ou por outras palavras, eu até poderia dizer assim: o invólucro não é tão importante. O mais importante é o conteúdo com a essência de Deus. Amém. Então, vamos então ler João capítulo 2 e vamos começar por ler o verso 7. Depois eu explico a passagem, mas vamos ler o verso 7, capítulo 2 do Evangelho de São João. Jesus disse, ou lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente até cima. Este é o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui. Todos nós sabemos, se lermos o contexto, que Jesus estava aqui num casamento. Casamento é símbolo de festa, é símbolo de celebração. E, a dado momento, alguém reparou que o vinho tinha acabado. É normal nas festas haver vinho. E mais a mais num casamento, não é? E detectaram que o vinho tinha terminado. E então alguém que conhecia Maria vai falar com Maria e diz: olha, acabou o vinho, e agora o que é que vamos fazer? Se fôssemos nós aqui e estivéssemos numa festa e estivéssemos com convidados, porque o casamento leva convidados, não é? E agora? Acabou o vinho. Bom, então se calhar a festa vai terminar por aqui. Normalmente é assim que as pessoas pensam, não é? Mas Jesus disse, porque depois entraram em conversações e Maria disse a quem estava a servir no casamento: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então Jesus disse: vão às talhas, ou aos potes, ou aos jarros, e enchem esses potes de água. O que eles precisavam era de vinho, não era para a festa. Mas Jesus disse: encham os potes até cima de água. A Bíblia diz que este foi o primeiro milagre terreno de Jesus. E é sobre este primeiro ponto que nós vamos estar aqui durante alguns minutos. Encham a vossa vida, encham a vossa estrutura física, estrutura espiritual da água de Deus. Amém. Jesus disse: encham os potes de água. E eu olho para estas palavras e quase que eu percebo: encham a vossa vida da essência de Deus. Encham os potes da vossa vida com a água
que foi transformada em vinho. De tal forma que, se os irmãos lerem o contexto, o mestre-sala, isto é, quem estava a organizar o casamento, foi-lhe dado a provar este novo vinho. E ele até diz, mas como é que isto é possível? Normalmente, nas festas, o bom vinho é servido em primeiro lugar. E agora, vocês estão a servir o melhor vinho por último. Milagre. Vinho, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, quer dizer alegria. A água que vem da palavra entra nas nossas vidas e enche as nossas vidas do vinho de alegria de Deus. Isto é, da essência de Deus que nos dá alegria. Então o primeiro ponto que eu quero referir é enchamos a nossa vida da água. Da água que nos vai dar alegria. Alegria na presença de Deus. A água que vem do trono de Deus vai encher as nossas vidas e assim nós teremos alegria. Alegria é o contrário de tristeza. Alegria é alguma coisa que nós sentimos e muitas vezes nós não sabemos explicar por palavras. Mas podemos dizer a toda a gente, estou alegre, estou feliz. Porque há alguma coisa no interior. A água da palavra de Deus produz em nós um novo vinho. Isto é, uma nova alegria. Primeiro ponto. Vamos encher as nossas vidas da água da palavra de Deus. Amém? Amém. Se continuarmos a ler o texto, e nós vamos referir três pontos, como eu disse. Primeiro, encher a nossa vida da água da palavra de Deus para que a alegria do Senhor seja realmente a nossa força. Amém. Em segundo lugar, se nós formos ver o resto do texto, principalmente a partir do verso 13, diz que Jesus, na época da Páscoa, foi até ao templo. E ao entrar no templo, estava alguma coisa que não era normal, ou que não era suposto acontecer. Estava a haver negócios de animais à porta do templo. Jesus disse assim, João, capítulo 2, verso 16. Nós vamos saltar para o verso 16. E disse aos que vendiam as pombas, os animais, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu Pai casa de negócios. Não façais da casa do meu Pai, Jesus estava a falar em relação ao Pai Deus, porque estava a referir-se ao templo, à casa do encontro com Deus, à casa de oração, como ele tinha referido. Não façais da casa do meu Pai um mercado, uma praça. A casa de oração não é uma praça. A casa de oração não é um lugar de negócio. A casa de oração é a casa que nós devemos reverenciar Deus. E ao reverenciarmos Deus, temos que ter muito cuidado. Meus irmãos, às vezes eu penso nestas coisas. Na casa onde está Deus, não pode haver impureza. Pois é, por isso, às vezes, alguns de nós dizem, porque é que Deus não se manifesta?
Porque Deus não se move no meio do lixo. Amém. Amém? Eu vou repetir. Deus não se move no meio do lixo. Amém. Quantas donas de casa estão aqui? Amém. Muitas. Vocês sabem o que eu estou a falar, não é? Amém. A dona da minha casa, todos os dias limpa a casa. Porque é normal. Não pode haver lixo. E Jesus veio ao lugar de adoração de Deus e estava a limpar. Estava a arrumar as coisas. Estava a limpar as coisas. Não faças do lugar onde Deus deve ser adorado lugar de lixo. Amém. Reverencia o Senhor. Amém. Se vires um papel no chão, apanha o papel. Se vires qualquer coisa na casa de bem que está suja, limpa. Amém. Não esperes que alguém se lembre de... Não. Toma a iniciativa, limpa. Porque até na casa de banho, sabiam, Deus está. Amém. Amém? Amém. Não se esqueçam. Primeiro ponto. Lavagem. Que venha a nós a água da palavra. E em nós é produzido um vinho novo, isto é, uma alegria. E essa alegria no Senhor, não estou a falar da alegria aí das festas, dos arraiais, entendem? Não é nada disso que eu estou a dizer. É a alegria do Senhor. Amém. Se for a alegria do Senhor mesmo, amém? Amém. Nós vamos tomar cuidado acerca do templo onde Deus habita, onde Deus se move. Então vamos ter tudo querer ter tudo direitinho, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Eu sei que às vezes não é fácil, claro. Com muitas pessoas às vezes não é fácil. Mas vamos tentar ter tudo arrumadinho. Meus irmãos, eu não sei se vocês já entenderam, mas eu não estou a falar propriamente dito nas quatro paredes. Ter tudo arrumadinho na nossa vida, porque afinal de contas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Amém. Amém. Isto era uma figura. O tabernáculo, o templo, era uma figura. Porque mais tarde o apóstolo Paulo veio nos ensinar a dizer: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Amém. Então, por isso eu comecei por dizer: enche a tua vida da essência de Deus. Limpa a tua vida. Ao limpar a tua vida, ao arrumar a tua vida, depois vêm os resultados. Vamos agora saltar para os resultados. Depois da arrumação, depois da alegria, depois da limpeza, vem a consequência. Meus irmãos, todos nós gostamos de bênçãos, sim ou não? Amém. Todos nós gostamos que Deus responda, sim ou não? Amém. Todos nós gostamos de ver o mover de Deus e dar-nos a acontecer, sim ou não? Amém. Amém. Todos nós. Mas não é por aí que começam as coisas. Amém? Eu vou repetir. Não é por aí que começam as coisas. As coisas começam, em primeiro lugar, na presença de Deus. Deixar que os nossos potes sejam cheios da água do Espírito. Essa água do Espírito é transformada em vinho ou em alegria na presença do Senhor. E isso vai nos impulsionar para limpar, para arrumar e para estar tudo como deve ser perante Deus. E só depois disso, e agora nós vamos ler o verso 23. Verso 23 diz: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, estava quase a acontecer a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Nós vemos aqui, anteriormente a este versículo, dois sinais. Primeiro, transformou a água em vinho. Segundo,
arrumou o templo de Deus. Amém. E muitos creram nele, vendo os sinais que ele fazia. Até aqui não tinha havido sinais. Glória. Porque este é registrado como o primeiro milagre de Jesus. Então nós temos que nos focar que a água da palavra vem para encher as nossas talhas, para encher os nossos jarros, para encher os nossos potes, para encher as nossas vidas. E essa água vai ser transformada em vinho, alegria na presença do Senhor. Amém. Glória. Vai nos impulsionar para endireitar a nossa vida. Amém. Eu sei que quando Deus entra na nossa vida, não precisa ninguém dizer: não faças isto, não faças aquilo, não faças. É o Espírito Santo que vai e nos corrige, dia após dia, momento após momento. É o Espírito Santo. Está escrito: o Espírito Santo nos ensinará toda a verdade. O que é que isto quer dizer? Que o Espírito Santo, se realmente habita em nós, é o Espírito Santo que faz a obra. Amém. Está escrito que aquele que começa a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Então Deus faz a obra, arruma a nossa vida, se nós continuarmos a encher a nossa vida da sua essência. Amém. E aí vem os resultados. As pessoas vão olhar para nós, e muitas vezes me aconteceu isso. Muitas vezes as pessoas olham para mim e dizem: você tem alguma coisa diferente? E eu não digo nada. Eu não digo nada. Porque é o testemunho, meus irmãos, é o testemunho que ganha pessoas, não é a pregação. A pregação vai ajudar, vai impulsionar. Mas é a presença, a essência de Deus em nós que faz com que muitos creiam. Amém? Amém. Então, o nosso problema atual é que nem todos usam a palavra. Muitos usam muitas outras coisas, mas não usam a palavra. Não usam a água vinda do trono de Deus. Amém. Este é um grave problema. Jesus usou a água e transformou esta mesma água em vinho. Transformou tristeza em alegria. É triste um casamento sem vinho, porque faz parte de uma festa. Então havia tristeza. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, deu alegria à festa. Deu alegria às pessoas. A Páscoa, e nós estamos quase a aproximar-nos da Páscoa, relembra a libertação da escravidão do Egito. E todo o povo de Israel ainda hoje celebra. Quer estejam no país físico de Israel, quer estejam por todo o mundo, há uma celebração da Páscoa, porque é dado ordem por Deus para celebrar todos os anos. E todos os anos nós devemos dizer ao Senhor: obrigado pela libertação do jugo do Egito. Amém. A essência de Deus traz lugar de alegria em vez de tristeza. Nós já fomos libertos da escravidão do inimigo. Deus nos libertou da escravidão do Egito, do inimigo. Não temos que viver mais em tristeza. Podemos viver, sim, em alegria. Amém? Amém. A alegria da liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero-vos dizer que muitos congregam, muitos vêm à congregação, muitos vêm aos cultos, mas nunca experimentaram a verdadeira e genuína libertação. Há muita gente que entra pelas igrejas adentro, mas não deixam que a água de Deus entre na sua vida.
Por isso é que há muitas pessoas que vivem deprimidas, frustradas, por tudo e por nada, vivem em ansiedade, discutem por tudo e por nada, falam alto, tratam mal os outros, não experimentaram ainda a vida de Deus, a água de Deus, que é a palavra. Com a alegria genuína do Senhor, nós somos impulsionados a cuidar do templo de Deus, da casa de Deus. Com a essência de Deus em nós, nós somos impulsionados a fazer a vontade de Deus. Nesta manhã eu quero alertar para que possamos muitas vezes parar e mudar aquilo que se chama vulgarmente hoje o chip. Temos que mudar as coisas. Temos que alterar a forma de pensar e, consequentemente, a forma de agir. Mas primeiro temos que mudar a forma de pensar. Há uma palavra que é um termo, nem todos conhecem, mas eu vou dizer. A palavra metanoia quer dizer, fala de arrependimento, quer dizer alteração de direção de pensamento. Isto é, eu estou a pensar nesta direção e metanoia diz para eu pensar naquela direção. Isto fala de arrependimento. Quando nós experimentamos um verdadeiro arrependimento, permitimos que a água da palavra de Deus encha a nossa vida. Amém. Meus irmãos, eu quero vos dizer que o reino de Deus, eu não estou a falar de uma denominação religiosa, estou a falar do reino de Deus. O reino de Deus não é negociável. Amém. Há pessoas que querem fazer negócios dizendo que é o reino de Deus. O reino de Deus não é negociável. Amém. Há pessoas que querem dar a Deus, passo a expressão, mas eu vou dizer mesmo com todas as letras, há pessoas que querem dar a Deus um chouriço para receberem um porco. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Amém. E Deus sabe a intenção das pessoas. Aleluia. A Bíblia conta-nos variados episódios de pessoas que brincaram com Deus ou quiseram negociar com Deus e deram-se mal. Então, este é o meu alerta. Cuidado! O reino de Deus não é negociável. Amém. E assim termina este capítulo. Concluímos que o resultado não se fez nem se faz esperar. Diz que muitos creram no seu nome. Amém. Porquê? Porque ele agiu em conformidade com o Pai. Amém. Ele agiu em conformidade com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, creiam em Deus. Mas crer em Deus não é bater no peito, dizer, eu creio em Deus. Não! É viver em conformidade com essas palavras. Amém. As pessoas, diz aqui o texto, que creram no nome que é sobre todo nome. As pessoas creram em Deus quando veem e viram a alegria genuína da presença do Senhor. As pessoas creram em Deus quando conseguem ver a transparência. E a transparência vê-se através da limpeza. Amém. Amém? Amém. Não há transparência. Se, meus irmãos, vocês olharem para um vidro que está muito sujo, esse vidro não é transparente. Está sujo. Está a obstruir a visão clara. Então, transparência vem através da limpeza. As pessoas creem em Deus quando constatam a honestidade, a ausência de corrupção e de segundas intenções humanas. Amém.
Jesus veio para limpar mesmo. Amém, aleluia, glória a Deus. Jesus veio para limpar a nossa vida. Mas nós temos que deixar. Nós temos que deixar. Amém. O reino de Deus não é compatível com as coisas deste mundo. A sério, não podemos misturar. Não. Eu vou repetir. Nós não podemos misturar. Reino de Deus é reino de Deus. Reino dos homens é reino dos homens. Não misture essas coisas. Glória a Jesus. Não vai dar bom resultado. Paulo escreve à igreja em Roma e diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. E nós estamos tão preocupados com coisas que não faz sentido. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos dá alegria. Aleluia. Glória. É só o Espírito Santo que nos dá alegria. Ou você tem experiência real com Deus através da pessoa do Espírito Santo, ou você não tem. E se você tem alegria genuína. Se você não tem outra coisa qualquer, que não é nada alegria. Amém? Amém? Os princípios, e nesta manhã eu quis passar estes princípios. Os princípios da essência de Deus começam com o mover das águas. Depois seguem com a limpeza, com a arrumação, com a integridade e tudo contribui. Tudo contribui para que muitos venham conhecer e crer em Deus. Amém. Não vamos inventar. Amém. Nós, às vezes, homens, pensamos que sabemos coisas, não sabemos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Não entremos nestes joguinhos, nestes negócios, Não. nestes esquemas humanos. Enche a tua vida. Eu quero encher a minha vida da essência de Deus. Só através da experiência genuína, verdadeira com Deus, eu posso experimentar alegria. Alegria genuína. Eu vou cuidar da casa do Senhor. Vou cuidar da minha vida. Meus irmãos, vou passar-vos somente assim um parênteses. Registra. Quem quiser escrever, pode escrever à vontade. Se eu não cuidar da minha vida, que é o templo de Deus, eu também não vou cuidar do templo físico. Vou repetir. Se eu não cuidar da minha vida, que é o templo de Deus, eu também não vou cuidar do templo. Jesus, quando foi lá e viu os negócios, ele disse: casa do meu pai não é nenhuma feira. E ele tratou mesmo mal aquilo. Mandou tirar daqui tudo. Na presença de Deus não há negócio. Na presença de Deus há adoração ao Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, é importante. E tudo começa deixando que as águas que saem do trono de Deus venham até nós. Amém. Palavra de Deus é que nos lava. Palavra de Deus é que nos limpa. Não queira inventar coisas que não estão na palavra de Deus. Há pessoas que inventam. Eu acho isto, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. E eu digo-vos, então guardem o vosso acho no bolso. E perguntem a Deus, o que é que tu achas? Porque aquilo que Deus acha está na Bíblia, na palavra de Deus. Isso é o que Deus acha. Guarda o seu acho no bolso. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus.